Olá, bom dia para todo mundo aí. Bom dia para você que vai assistir em algum momento essa live gravada e também para você que está chegando. Bom dia, doutora Fernanda, Juliano Tardelli, Silvia, Benes Quintanilha, bom dia. Bom dia, eu tenho uma palavra que quero poder compartilhar com você nessa segunda-feira, nessa live de oração, nesse tempo que a gente tem aqui todas as manhãs, né? Bom dia, Fabrício, Ávila, meus amigos, Edson Bittar, meu amigo Leandro, bom dia, Ana Ju, Mariana, bom dia, Val, Adail, Saraiva, bom dia a todos vocês, né? Tem uma palavra que quero compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria de falar sobre legado. Legado é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas depois que a gente vai embora. Legado, na minha opinião, é a coisa mais importante, é a coisa mais preciosa que nós vamos deixar. Afinal, no dia da nossa partida, não vamos levar o ouro, não vamos levar a prata, mas vamos deixar vivos aqui. Nós não estaremos mais aqui em vida, mas o nosso legado, ele permanece vivo. Alguém um dia disse que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando uma última pessoa deixa de proferir o nosso nome em sua boca. Enquanto aquilo que você fez, enquanto aquilo que você foi, enquanto aquilo que você produziu em pessoas permanece vivo, a sua memória vai estar viva. Por isso, legado é tão importante. Se legado é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas, herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. A herança, ela pode ser administrada, ela pode ser crescida, ela pode ser gasta, ela pode ser perdida, mas o legado não. O legado, ele permanece vivo. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se os seus olhos se fecharem hoje, qual o legado será deixado por você? O que as pessoas vão dizer no dia da sua partida? De que forma as pessoas que você encontrou nessa caminhada existencial até agora vão poder falar sobre você? De que maneira os atravessamentos sofridos, os atravessamentos vividos entre você e pessoas, cada momento que uma pessoa passou pela sua vida e você teve a oportunidade de marcar a vida dessa pessoa, o que você fez? Você marcou a vida dessa pessoa ferindo, magoando, aborrecendo, maltratando, ou você marcou a vida dessa pessoa lançando um pão sobre as águas, como a gente falou semana passada, ou você marcou a vida dessa pessoa falando de Jesus, derramando graça, transbordando, porque Jesus, ele diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando a gente crê em Jesus e aceita o evangelho e recebe a Jesus, a gente se torna um manancial. E o manancial, ele transborda. E eu sou capaz de transbordar para todos que estão à minha volta. Mas talvez, diante de tudo isso, você diga, poxa, mas eu sou muito jovem ainda. Pois é, a gente mesmo sendo jovem, ainda assim pode fazer a diferença. A Bíblia fala a história de homens e mulheres com idade pequena e com idade avançada, que Deus comissionou para uma grande obra, para um grande projeto. Na verdade, eu escrevi até aqui no meu devocional, os sonhos, eles não envelhecem. Os propósitos de Deus não têm idade. Se você puder botar nos comentários aqui, eu vou até salvar essa fala. Os sonhos não envelhecem. Os propósitos de Deus não têm idade. É isso mesmo. Por quê? Porque Deus é dono do tempo. Deus, ele trabalha no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Nós trabalhamos no Cronos, né? Por isso cronômetro, minutos, segundos, horas e assim vai. Deus, ele trabalha numa outra esfera. Se a gente observar a vida de grandes homens e mulheres de Deus, deixa eu marcar esse comentário aqui, Eu não sei muito bem fazer isso não, gente. Se alguém puder me ajudar aí, Deus, eu não... Fixar comentários, tá aqui. A Ilana Costa botou, os sonhos não envelhecem, os propósitos de Deus não têm idade. Obrigado, Ilana. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre
a idade de alguns personagens bíblicos que Deus usou poderosamente. Como, por exemplo, a gente conhece a história de Davi e tudo na vida dele, segundo um propósito de Deus, começou aos 17 anos de idade. Talvez você diga, uau, eu tenho 15, tenho 17, tenho 20, estou perto. Mas, quem sabe você já tenha 40 anos de idade. Aí você fala assim, pô, Rafael, eu tenho 40. Então quer dizer que Deus só usa as pessoas com 17, com 20. Os propósitos de Deus na vida de Josué e Caleb começaram com 40 anos de idade. Talvez você tenha 40, talvez você tenha 45 como eu, quem sabe 50. Aí você fala assim, caramba, eu tô perto. Mas se você tiver 60, se você tiver 65, 70 anos, se você tiver 80 anos, você vai falar, poxa, Deus só usa os novos. O ministério do maior líder do Antigo Testamento, Moisés, começou com 80 anos de idade. Observe que Deus não usa uma métrica. Deus não usa um parâmetro. Deus não, de alguma forma, estabelece regras engessadas. Não, ele é soberano. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma como ele quer. É claro que existem alguns pré-requisitos que Deus observa para derramar, para chamar, para comissionar, que é o nosso coração. Por isso, o coração do homem é tão importante para Deus. Por isso, Deus ele precisa ter acesso ao nosso coração. Por isso que Deus utilizou a figura de Davi para representar o homem segundo o coração de Deus. Não teve pecado? Pelo contrário, pecou talvez mais do que eu e você. Mas na mesma intensidade que pecou, ele também se arrependeu. Então é sobre isso que se trata. E eu queria falar hoje, eu vou trazer um pouco daquilo que eu ministrei ontem no terceiro culto. Ministrei no culto das 20 horas, pastor Juan pegou uma palavra incrível ontem de manhã no culto das 10. Se você pode, não perde não, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, a palavra está salva. Tive a oportunidade de dar uma pincelada lá, uma palavra poderosa, rema. No culto das 18 horas, o pastor Glautinho também trouxe uma mensagem incrível sobre Hebreus. Então não deixa de ir lá. E às 20 horas, acabou que não foi gravado, mas eu ministrei no culto das 20 horas. E eu vou dar uma pincelada para você aqui sobre aquilo que eu falei. E eu falei especificamente sobre sonhos, sobre propósitos de Deus. Eu falei sobre a vida de José. Eu usei o texto de Gênesis no capítulo 45, quando o texto diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador do Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Esse momento do texto é o momento exato onde José se revela para os seus irmãos. Irmãos esses que haviam traído José, vendido José por uma comitiva, por uma caravana de eu acho que amalequitas que iam em direção ao Egito. Chegando no Egito, esses amalequitas venderam José para o mercado de escravos, que foi vendido para a casa de Potifar. E aí Deus tinha uma promessa na vida de José quando deu para ele sonhos na casa do seu pai. Lembrando que Jacó, pai de José, não era um pobre coitado. Jacó era um homem de muitas posses. Eu me atrevo a dizer para você que Jacó era, sem sombra de dúvida, um milionário. Por quê? Porque o seu avô foi o desbravador Abraão, e ele, quando saiu de Padã Arã, já saiu multimilionário em direção ao Egito, e lá peregrinou. O seu filho, Isaac, ele teve 2 filhos com a primeira esposa, depois ele se casou de novo, se você vê depois da morte de Sara, mas o seu primeiro filho, Ismael, que hoje compõe aí os muçulmanos, não herdou absolutamente nada da sua fortuna. O seu filho Isaac herdou toda a fortuna multimilionária de Abraão. E Isaac peregrinou pela mesma terra do seu pai, cavando os poços que o seu pai havia deixado, brigando com os filisteus, sendo também ele multimilionário. E os seus 2 filhos, Isaac e Jacó, herdaram toda essa fortuna, né? Na verdade, Isaac herdou, Jacó herdou muito pouco dessa fortuna. Quem ficou com toda essa fortuna foi o seu irmão Esaú.
A gente entende que para Deus usar alguém não precisa de situações favoráveis, como ser importante, ter dinheiro, como ser influente, como ser comunicativo. Não, Deus simplesmente decide usar quem ele vê com um coração contrito e quebrantado diante dele. José tinha 17 anos de idade, sonhou que Deus iria colocar ele numa posição elevada sobre tudo e sobre todos da terra. E isso aconteceu. Mas para isso acontecer, ele tinha 17 anos de idade. O que ele conhecia sobre a vida e sabia sobre a instrumentabilidade daquilo que Deus ia colocar diante dele? Nada. Seria fácil Deus dizer, te dou sabedoria, como deu para Salomão? Toma. Te dou habilidades, como deu para os da tribo de Issacar? Toma. Mas não é assim. Deus, ele permite que as situações elas venham até nós para nos aperfeiçoar. Tem aí um rios na internet muito conhecido que diz o seguinte: pedi sabedoria a Deus e ele me colocou diante de problemas para que nesses problemas eu pudesse ter sabedoria. Pedi fé ao Senhor e ele me colocou diante de impossibilidade para que diante dessas impossibilidades a minha fé fosse gerada. Pedi provisão, prosperidade ao Senhor e ele me colocou diante de um tempo de escassez, para que no meio da escassez eu pudesse saber administrar aquilo que ele me deu. Queridos, mais importante do que ter é saber administrar. Eu conheço, e talvez você também, tantas pessoas que já tiveram tanto. Fulano já teve. Aí. Desculpa, gente. Eu preguei só uma vez ontem porque tô com uma crise de tosse, me recuperando. Então a gente acaba percebendo que mais importante do que ter é saber administrar. Então, se você puder pedir algo para Deus, peça sabedoria. Porque a sabedoria é mais importante do que o ouro, do que a prata e do que todas as outras coisas. Vamos seguir aqui. José tinha 17 anos. E com 17 anos ele saiu da casa do seu pai, do conforto, do carinho, do relacionamento com o pai, do ódio dos irmãos, e ele foi vendido de príncipe a escravo, sem direito à liberdade, sem direito a falar, sem direito a comer o que gostaria de comer, sem direito a nada. José tinha tudo para se rebelar, mas ele se comportou como um discípulo, como um filho de Deus. As circunstâncias não afetaram o seu comportamento. E quando as circunstâncias não afetam os nossos comportamentos, não importa o tempo, mais cedo ou mais tarde, tudo vai cooperar para o propósito de Deus nas nossas vidas. O problema é quando diante do dia mau, diante do vento, diante da tempestade, nos momentos de vale, a gente, ao invés de se manter na posição, a gente começa a questionar a Deus e mais, a gente começa a murmurar. Murmuração é aquilo que muitos chamam de reclamação. E se você está no centro da vontade de Deus e continua murmurando, a murmuração é para Deus, ou melhor, como é que é a frase que eu falo sempre? A murmuração é para o diabo, assim como a adoração é para Deus. Então, se eu adoro, se eu louvo, eu adoro a Deus. Se eu murmuro, eu adoro o diabo. É exatamente isso. E eu comecei a mensagem de ontem do culto das 20 horas fazendo uma pergunta. Eu vou perguntar para você, qual é, diante de uma sociedade em que vivemos, o lugar mais seguro do mundo? Eu estava em São Paulo, dentro do Uber, eu e o Lucas, líder da mídia de Cabo Frio, e de repente o motorista ele estava com um telefone, né? E a gente estava conversando de que aquela região que a gente estava andando ali perto do Brás era uma região que o pessoal da Cracolândia, eles vêm até o vidro, olham, e se eles veem você com o telefone na mão distraído, eles quebram o vidro e roubam o telefone. E aí eu pensei por um momento, caramba, que situação, que lugar perigoso, a gente andando por ali. E de repente eu fiz uma pergunta para Lucas. Lucas, qual é o lugar mais seguro do mundo? Lucas olhou para mim e disse, Rafael, eu ouvi na internet um dia desse, eu acho que um país, eu não me lembro. Fala para mim que eu vou dizer qual é. Eu me lembro, assim que você falar, eu vou dizer. E eu falei, o lugar mais seguro do mundo? Lembro que o motorista do Uber ficou assim, atento com as orelhas, querendo
ouvir e participar da conversa, eu disse, o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Olha aí, Juliano Tardelli colocou, é no centro da vontade de Deus. Porque mesmo que as circunstâncias sejam adversas, queridos, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós somos inabaláveis. O vento vem, a dificuldade vem, mas o Senhor, Ele nos garante que o propósito dele irá se cumprir na nossa vida. E foi assim com José. José foi vendido para mercado de escravos, foi vendido para a casa de Potifar, e agora ali, quando tudo parecia maravilhoso, quando tudo parecia bem, ele foi colocado como chefe naquele lugar. A esposa de Potifar arma uma cilada para ele, lembrando que eu quero acreditar que provavelmente José, ele já tinha aqui 28, 27 anos de idade. Um homem, um jovem com 28, 27 anos de idade, os níveis de testosterona, eu acredito que estão batendo no teto. E a mulher de Potifar deseja, quer se deitar com ele. E a pergunta que eu faço é, você acha mesmo que um jovem de 25, 28 anos de idade, virgem, não queria ter se deitado com a esposa de Potifar? Claro que sim. O desejo da carne dele foi pulsante. Mas José decidiu não trocar aquilo que ele mais queria na vida, os propósitos de Deus sendo cumpridos. Ele não queria trocar isso por aquilo que ele desejou no momento. Quando eu e você trocamos coisas que mais desejamos na vida por prazeres momentâneos, tudo se perde. Quem negocia no pouco, negociou em tudo. Por isso, princípios são inegociáveis. E isso é uma lei espiritual. De Deus ninguém pode escarnecer. Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, plantar, certamente ele colherá. Plantou, vai ter que colher. A semeadura, ela não é obrigatória. Semear nunca vai ser uma obrigação. Você não é obrigado, não é imposto a você, mas a colheita sim. Plantou, lamentavelmente, em algum momento, em algum tempo, você vai colher. Então a gente tem que estar muito atento com aquilo que a gente faz. Por isso eu me preocupo muito com semente. Para mim, sementes falam muito. Para mim, representam demais, porque é aquilo que eu planto, eu vou ter que colher. E José, ele plantou santidade, ele plantou fidelidade. E eu fiz outra pergunta ontem. Quem aqui é fiel à esposa? Levanta a mão. E aí, né, aquela coisa. E eu disse, fidelidade só aceita 100%. Já parou para pensar nisso? Fidelidade só aceita 100%. Ah, Rafael, não é bem assim. Então tá bom. Na quarta-feira, dia 12, será dia dos namorados. Você imagina, você chama sua esposa para sua namorada, sua esposa, para jantar, você leva ela lá no Borogodó, no canal do meu amigo André Roque, um restaurante, o melhor restaurante nordestino de Cabo Frio, da região dos Lagos. Você vai lá e aí você leva ela lá, senta com ela, você compra uma joia para ela lá na Arte em Ouro. Pô, tô fazendo merchan pro pessoal aí, ó. Você compra uma joia para ela na Arte em Ouro e aí você dá para ela e ela vai falar assim, nossa, amor, não precisava. Não dá não para você ver, não é verdade? E aí, de repente, você fala assim, olha, amor, eu estou há 25, eu estou há 20, eu estou há 15, eu estou há 5 anos com você e eu quero dizer para você que em todos esses anos eu fui fiel a você 99%. Meu amigo, minha amiga, pensa num problema que se arrumou para mais de ano. Você dizer um negócio desse. Você acha que ela vai se preocupar com os 99% da sua fidelidade? Afinal, 99% são quase 100%. Mas a verdade é que fidelidade só aceita 100%. Ela vai esquecer os 99% e ela vai querer saber o que realmente representa esses 1%. Então aprenda isso na minha relação com Deus também. Fidelidade só aceita 100%. Por isso, no Sei de Cabo Frio, nós usamos a expressão generosidade, porque a gente entende que fidelidade é uma relação sua com o Senhor. Não tem a ver com obrigatoriedade, não tem a ver com imposição, tem a ver com fidelidade em tudo o que você faz, sendo quem você é. E José entendeu isso. Vou ter que correr por causa da hora. José entendeu isso e por ter entendido isso, o que ele fez?
Ele decidiu. Ele decidiu não trocar aquilo que ele mais queria na vida, que era o propósito de Deus, e que ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia, ele apenas tinha sonhado, queridos. Deus nem sempre revela tudo para nós. A gente quer, é claro, o GPS de Deus, mas o GPS de Deus é diferente do nosso. Porque os caminhos de Deus não são como os caminhos do Waze. Deus, ele tem os seus próprios caminhos, ele constrói os seus caminhos. E a gente quer um mapa, uma localização. A gente quer, de alguma forma, sabe, pontos de referência. Mas o que Deus deseja é que eu e você possamos confiar nele. Poxa, mas eu não estou entendendo. Pois é, você não precisa entender. Você precisa confiar. Você não precisa entender. Você precisa confiar. Foi o tema da conversa nossa ontem. E quantas são as vezes que eu quero entender? Eu quero detalhes. Me dá. A gente anunciou ontem, quarta-feira vai ter um jantar de namorados que eu vou estar lá, o pastor Fonseca e a rede dele criou. Não é de toda a instituição, as redes foram liberadas, cada rede está promovendo, você pode escolher uma. O pastor Fonseca resolveu fazer uma maior. E eu vou estar lá na quarta-feira. Quero convidar você para estar comigo lá no Jantar dos Namorados, o pastor Fonseca. Manda mensagem no meu direct aqui, que eu mando o contato dele para você. Primeira coisa que você vai me perguntar, aonde que é? Não é verdade? Segunda coisa que você vai me perguntar, o que vai ter de comer? Terceira coisa que você vai perguntar, quanto que é? Quarta coisa que você vai me perguntar, de quem é o buffet? Então, observe que você vai me fazer muitas perguntas para um convite. Para você jantar comigo no Jantar dos Namorados. E aí você imagina uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa para você. Você vai ter ou não perguntas para ele? Vai. Só que Deus não é como eu, que vou responder a você. Porque Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E ele não precisa. Então, se a gente analisar a história de José, ele saiu de casa com 17 anos. Quando ele disse isso aqui, desse texto que eu falei, ele tinha 39 anos. Quantos anos se passaram? Quem é bom de matemática? Meu filho é fera na matemática. Meu filho fez 6 anos agora, ele já faz conta de somar, sabe? Com vários números, assim, vários números. Aí sobe um, eu falei, meu filho, esse aqui sobe por quê, meu filho? Eu pergunto para ele, assim, para poder mexer com a capacidade cognitiva dele. Sobe um, pai, porque subiu aqui, é assim que faz. Tem 6 anos, fez agora, 6 anos. Então, 22 anos se passaram. 22 anos de sofrimento. 22 anos de luta. 22 anos de choro. 22 anos de deserto. 22 anos de vale. Você pode nominar do jeito que você quiser. Se esses for os adjetivos que você deseja nominar, tudo bem, é um direito que você tem. E se eu quiser nominar de uma forma diferente? E se eu disser 22 anos de escola, 22 anos de aprendizado, 22 anos de crescimento, 22 anos de propósito, 22 anos onde ele não negociou? Observe a diferença. Porque tudo está na forma como eu vejo a vida. Tudo está diretamente ligado à minha percepção. Eu estou sempre falando sobre isso, porque quando eu tiro esses óculos aqui, eu não consigo ver nada. Tá tudo embaçado aqui, ó. Tem um negócio assim, que eu sei que está escrito ao vivo, número de pessoas que está aqui, mas está tudo embaçado. Quando eu coloco isso aqui, então, quem sabe você precisa ter uma percepção nova, uma visão nova. Rafael, eu tô vivendo uma guerra, uma luta, são tantos problemas. Você precisa colocar óculos. Aonde que compra esses óculos, Rafael? Me dá para eu comprar esses óculos? Lá em Tiago. Lá Tiago vende. Tiago é uma loja, é o quê? Não, um livro de Tiago. Tiago fala assim, aquele que não tem fé, peça a Deus. Peça, porém, não duvidando. Porque aquele que duvida é como a onda do mar. Vai, vem, vai, vem. A onda do mar faz assim, não é verdade? Então, se você não tem fé, peça a Deus. Porque é um dom e ele pode dar a você. E aí você vai colocar essa fé, esses olhos da fé. E você vai ter a capacidade de não enxergar propriamente de uma forma natural, e sim de uma forma espiritual. Queridos, 7h40. Eu não sei se eu termino aqui hoje ou se eu deixo para amanhã. Eu teria muita coisa bacana para falar. Eu acho que se eu
continuar, eu vou atropelar muitas coisas aqui. Então, eu vou orar com você, prefiro concluir amanhã com calma algumas riquezas aqui que o Senhor colocou no meu coração, que eu creio muito que podem e irão edificar demais a sua vida. Então, recapitulando para a gente orar aqui. Você não precisa entender, você só precisa confiar. O melhor e o lugar mais seguro do mundo não é Cabo Frio. Eu moro no interior porque é seguro. Não. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Os propósitos de Deus não têm idade. Você pode ter 17 como José, você pode ter 40 como Josué e Caleb, você pode ter 80 como Moisés, e ainda assim você pode ser chamado e chamada por uma grande obra. Eu quero dizer para você que Deus tem uma grande obra para a sua vida, para você. Deus deseja que um grande legado seja escrito por você, né? Deixa eu ver se alguém compartilhou mais algum nome aqui para a gente colocar aqui. Então, eu queria dizer isso para você. E para finalizar, você precisa fazer parte daquilo que Deus vai fazer na sua vida, entendendo que Deus trabalha em parceria. Então, se coloque na posição... Perdão, não troque aquilo que você mais deseja na vida por aquilo que você deseja no momento. Você tá de novo o atleta aí, ó. Lucas o nome dele? Paquetá, que tá jogando no City lá, eu acho que tá jogando lá fora. Um menino que foi revelado aqui nas bases do Flamengo, eu acho, jogou no Flamengo, foi vendido para fora, uma proposta milionária, ganha muito dinheiro, milhões de reais, e de repente amigos do lugar onde ele nasceu, lá em Paquetá, ligaram para ele: estamos apostando em você aqui, hein, e tal, e papapá, se você levar um cartão amarelo no segundo tempo, a gente vai ganhar um dinheiro. De repente veio uma proposta para ele. Ele fez isso por dinheiro? Sim ou não? Não, porque ele já tinha muito dinheiro, estava praticamente vendido numa proposta milionária também, ia ganhar, segundo a Lei Pelé, mais dinheiro. Mas ele resolveu, ele decidiu diante de um momento trocar aquilo que ele mais queria, talvez ser o melhor jogador do mundo, por aquilo que ele desejou no momento, através de uma brincadeira de amigos, dizer que poderia. E hoje a FIFA está realmente investigando e viu que ele manipulou os resultados e ele provavelmente vai ser banido do futebol mundial. Tudo isso porque ele trocou aquilo que ele mais desejava na vida, um grande legado, por aquilo que ele desejou em um momento. Você sabe qual vai ser o legado do Paquetá? Aquele que foi o exemplo que a FIFA deu para aqueles que tentam manipular resultado. Poderia ter uma história linda, poderia deixar um grande legado, mas por causa de uma atitude. Eu já vi pessoas terem atitudes em 5 minutos que se arrependeram para o resto das suas vidas. Se você não sabe o que você fazer, se você não sabe o que fazer diante de situações que estão diante de você, ore. Todas as vezes, e não foram poucas, que eu não soube o que fazer na minha vida, eu orei. Então vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar, à luz da Tua palavra e dos exemplos de José e de tantos homens e mulheres de Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a entender que nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos confiar no Senhor. Nos ajude a compreender, a assimilar que os sonhos nunca morrem, que os propósitos do Senhor nas nossas vidas não têm idade, que hoje o Senhor possa renovar as nossas forças, revigorar o nosso espírito, diante de uma segunda-feira, início de semana, para uma semana inteira de trabalho, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, guarde a nossa entrada e a nossa saída, e que esses exemplos, diante de momentos decisivos, possam vir à nossa mente, para que nessas situações possamos decidir aquilo que é certo. Jamais que possamos trocar aquilo que mais desejamos na vida por manjares e banquetes oferecidos em poucos momentos. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estourei todos os meus horários aqui, mas glória a Deus, você que entrou agora, você que está desde cedo com a gente, né? A
o Niel Souza, a Fabrícia, a Ruth também entrou com a gente, a Liana, a Adailza, Cristiano, Juliana Azevedo, o Rafael Varenga e tantos outros aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Só um recadinho rápido, terça-feira, amanhã, 20 horas, no CEI de Cabo Frio, a equipe teatral Jeová Nissi, 0800, um espetáculo incrível, todas as células vão estar lá, não fique de fora, leve um convidado que não conhece Jesus, uma peça totalmente emocionante que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Eu vejo vocês amanhã, na terça do Avivamento Especial com a peça Jeová Nissi. Deus nos abençoe. Valeu!